Olá, bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Mais uma vez nessa manhã, estamos aqui para glorificar o Senhor, aprender mais dele, falar da sua palavra. E eu não poderia deixar desse momento de desejar um feliz Dia das Mães, essa nossa pequena homenagem a todas as mamães que estão nos assistindo nesse momento. E reúne sua família nesse momento, tire um tempo com a sua mãe, fale palavras de amor, de afirmação, aqueles que já puderam dar seus presentes, que já tenham dado um abraço, aqueles que não puderam, dê seu beijinho, seu abraço, glorificar a Deus pela vida da sua mãe. E como nós estamos aqui, hoje o nosso tema, né, é sobre pais e mães espirituais. E eu gostaria nessa manhã de compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração, de sermos pais e mães espirituais. Mas se faz necessário um processo que nós chamamos de amadurecimento. E nós vamos ver aqui na palavra do Senhor todo esse processo do povo hebreu, né? Como que eles tiveram que transicionar nesse período. Gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e agradecesse ao Senhor por mais um dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por essa manhã. Queremos te glorificar, Senhor, por estarmos, Senhor, aprendendo mais o Senhor, aprendendo mais a tua palavra. Queremos, ó Deus, te render graças de dizer que o Senhor é bom. E obrigada por cada mãe que assiste, Pai, nesse momento. Que o Senhor abençoe o dia de cada um, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor se revele, Pai, nessa palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa conduzir, convencer a cada um, Pai. Nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os textos base que nós vamos usar hoje se encontra lá em Efésios 4, do 11 ao 14. Êxodo 19, do 3 ao 6, e Deuteronômio 32, do 11 ao 12. Nós cremos que a expectativa de Deus, como lá em Efésios 4, 13, vamos ler? A expectativa de Deus sobre seus filhos é que todos amadurecem, cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é o alvo de Deus sobre as nossas vidas, né? O primeiro desejo de Deus é que nós, né, a humanidade, as pessoas aceitem a Jesus e se tornem filhos. E o segundo desejo de Deus, um dos maiores, é que esses filhos se amadureçam. E nós vemos lá que Deus guiou o seu povo por 40 anos no deserto. Nós vemos ali que o Senhor os trata com provisão, com cuidado, com amor, conduz aquele povo, né? Trazendo todos os dias o alimento necessário, o alimento, né? Aquele povo recebia o maná, recebia as codornizes, e o Senhor provia a água, brotava água da rocha. E ali o Senhor ali tratou aquele povo como ele mesmo descreve lá em Deuteronômio 32, que ele os guiou com uma águia, com asas de águia. E nessa passagem é interessante que o Senhor ali os protegia, né, durante o dia, como uma coluna de nuvem, que dava sombra, trazia refrigério à alma daquele povo naquele momento de sequidão. E à noite eles se faziam como uma coluna de fogo ali, né, suprindo, porque o deserto, né, à noite é bem frio. E ali o Senhor supria o seu povo a todo momento. Então é necessário nós entendermos esse processo. E chega um momento na vida, né, deste povo, em que lá em Êxodo 19, você pode estar anotando e abrindo, Êxodo 19, do 3 ao 6, nos diz assim, eu vou ler juntos com os irmãos. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos chegueis a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, esse povo que Deus guiou como águias sobre as asas, né? Os chegueis a mim. O Senhor lhe sinalizou para aquele povo que os mesmos estavam preparados para entrar nessa nova fase. Chegou um período na vida do povo, né? O povo hebreu, que eles chegaram
no limiar da terra, né, de Canaã. E ali o Senhor já sinalizou a eles que seria um novo período, uma nova fase sobre a vida deles. Deus, ele tem uma forma muito peculiar e muito tem uma dinâmica, né, dele sobre as nossas vidas, que ele nos impulsiona ao crescimento. E ali ele fala ao seu povo. E existem duas formas de Deus tratar com o seu povo. Primeiro, através das circunstâncias que ele mudaria a volta daquele povo de Israel. O povo passaria de todo esse cuidado e proteção de Deus, eles passariam a guerrear, eles teriam que enfrentar inimigos para conquistar aquela terra. Então, o Senhor já os previne disso, já os alerta disso, que as circunstâncias mudariam. E a forma com que Deus também, a segunda forma, né? Segundo tópico, a forma que Deus os trataria mudaria a partir daquele momento. Então, a dinâmica de Deus é assim: existe para tudo as fases, né, na vida do cristão. E vamos abrir lá em Deuteronômio 32, do 10 ao 12. Vamos ler? Achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-os e o cuidou deles, guardou-os como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e, tomando-as, os leva sobre elas. Assim só o Senhor os guiou. Então, aqui o Senhor, no versículo 11, desculpa. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. A águia, ela tem um manejo, Deus faz essa comparação da forma como ele estava cuidando de Israel e da forma como ele passaria a cuidar de Israel. Fala aqui que ele vai despertar a sua ninhada. A águia, quando o filho vai se tornando adulto, vai crescendo, ela começa a causar desconforto no seu ninho. Ela começa a tirar toda aquela plumagem colocada para o conforto daqueles filhotes. E ali começa a se tornar uma área incômoda para o povo. E aí Deus começa já a sinalizar para esse povo que mudaria a sua forma de agir com ele. E estende as asas, né? A águia, ela alça voos junto com seu filhote e ali ela deixa com que ele caia e ele aprenda a voar. Então o Senhor já estava alertando o povo de Israel que mudaria a forma que ele trataria com seu povo. Não os deixaria, mas mudaria a sua forma de tratar. Então eu quero que os irmãos entendam que na mesma forma que Deus tratou o povo hebreu, ele continua tratando o seu povo. Existem processos na vida do crente, existem fases da vida do crente que ele precisa avançar, que ele precisa trazer a maturidade, caminhar para essa maturidade. E nós vamos ver a seguir, né? Como que o Senhor faz, como que o Senhor move, quais são as características necessárias. Precisamos, nesse momento que temos passado, é, essa pandemia, né, que nós temos vivido, Deus tem nos dado a oportunidade, né, de nos aquietarmos, de estarmos na solitude, que é diferente de solidão, desse isolamento social. E o Senhor nos permite, nesse momento, de nós voltarmos àquele íntimo, sincero com Ele, aquele momento, aquele lugar que só você e o Senhor conhecem. Então, é um momento de muita reflexão e eu creio que são dias que Deus tem dado um pause na vida do povo dele. Deus tem alertado a sua igreja que é necessário mais intimidade, mais proximidade, mais ouvir a voz dele. E eu creio que é um despertamento, é um processo que nós temos passado. E o terceiro texto, como eu falei, nós vamos lá ler em Efésios 4, de 11 a 15. Pode abrir sua Bíblia, se você estiver copiando, vamos ler. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro,
para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos e tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se nós entendermos que Cristo, ao morrer por nós naquela cruz, nós temos a herança, né? Herdamos com Cristo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus, ele mune a sua igreja, mune o seu povo de entendimento, de revelação. Então, se Deus capacita o seu povo para que a obra dele, para que a igreja avance, então o Senhor, ele tem um propósito com todo essa munição do seu povo, essa capacitação. Deus é um Deus intencional. Deus é um Deus que faz todas as coisas com um propósito. E se o Pai ele capacita a sua igreja, ele tem um propósito, ele tem um destino final para ela. E isso é que cada cristão ele cresça e amadureça e se torne a vida cristã uma prática, né? Dos dons, dos seus talentos e da sua missão, porque cada crente, cada cristão, ele tem esse papel de chegar no ministério no seu ministério, no corpo de Cristo, servindo. E assim Deus levanta pais e mães espirituais, a fim de equipar os santos, pessoas mais maduras dentro da igreja. Não quero dizer e não está relacionada a tempo de igreja, mas é o nível espiritual que Deus quer levar cada filho dele. Então é necessário que nós tenhamos essa clareza que Deus quer nos levar a essa maturidade. Deus quer nos conduzir a sermos pais e mães espirituais. Afinal, como se tornar um pai e uma mãe espiritual? Existe um tempo para que isso ocorra? Quando você vai estar habilitado para ser um pai e uma mãe espiritual? Quais são as características da missão de um pai e de uma mãe espiritual? E é necessário a gente é, caracterizar a missão de um pai e de uma mãe espiritual. Eu coloquei justamente esse tema, foi algo intencional, por ser domingo, né, Dia das Mães, e eu creio que vai falar o seu coração também. Vai falar sobre filhos, como lidar com esses filhos, tanto os nossos filhos naturais, quanto aos nossos filhos espirituais. Isso se aplica também. Amém? É importante ressaltar que lá na carta de João, 1 João 2,12, ele discorre ali sobre as categorias, sobre filhinhos, pais e jovens. Vamos abrir em 1 João 2,12, que fala assim no versículo 12: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. É interessante ressaltar, vamos ler o 14 também. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É interessante a forma como João coloca cada fase que o cristão ele passa. Filhinhos primeiro, depois pais, depois jovens. É interessante que na nossa ordem cronológica seria filhinhos, jovens e pais. Por que ele colocou os pais no meio do processo? Porque o pai, ele não está nem tão jovem, mas também não está nem tão velho. Então você está no meio do processo de Deus. Você está no meio da sua maturidade. E os pais, eles têm a responsabilidade de cuidar, de zelar dos seus filhos. Eles já chegaram o tempo da vida deles de jovem, que eles já resistem, né? Ali a palavra, já guarda, já pratica, eles já não são mais filhinhos. Os filhinhos são aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que já conhecem um pouco da verdade, mas ainda não estão maduros o suficiente para vencer o maligno ainda, eles precisam de ajuda. E assim o Senhor, ele
ele dá essa essa divisão, né, no meio do povo dele, essa categorização, né, cada um, filhinhos, pais e jovens. Os filhos, eles entendem, os filhinhos que eles já foram perdoados os pecados, eles já receberam o perdão de Deus, a regeneração, né? Eles receberam o poder da salvação neles. Os jovens são aqueles que já possuem a resistência espiritual na fé, eles já praticam a palavra, eles já vencem o maligno, vencem o pecado, vencem o mundo. Então, é uma fase da vida cristã que a pessoa já vence, já tem discernimento de algumas coisas espirituais. E os pais é aqueles que conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, não só o verbo conhecer por conhecer, mas é o verbo de se relacionar, ele já tem um relacionamento com Cristo. E para que sejamos esses pais e desejemos chegar a esse patamar, existem 3 requisitos, como eu já acabei de falar. O primeiro é você querer. Nós precisamos ansiar pelo genuíno leite espiritual, como diz em 1 Pedro 2:2. Nós devemos desejar o crescimento, desejar avançar no Senhor, desejar na leitura da palavra, desejar esse leite genuíno, que é o quê? A porção derramada do Senhor todos os dias. E isso é o que vai nos levar ao crescimento para a nossa salvação. Né? E a própria palavra fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Né? Ser pai é um dom? Será que é um dom? Não, ser pai é uma decisão. Você decide que a partir daquele momento você pode ajudar outras pessoas, você pode falar do amor do Senhor a outras pessoas, você pode acompanhar os mais novos na fé. O segundo requisito, você tem que investir, é algo que, se você anseia, você deve investir em qualidade de oração, qualidade de tempo com a palavra, tem que mergulhar na palavra. E lá em Tiago 1:25 fala que nós não devemos, né, somente sermos ouvintes, mas praticantes. E assim nós sendo não só ouvintes, né, não sendo só ouvintes, que logo a gente esquece do que lê, mas devemos ser onerosos praticantes. Então, assim, é algo que você tem que, por vezes, se sacrificar, buscar ao Senhor, buscar na sua palavra. E ele fala que a gente será bem-aventurado no que realizar. E o terceiro requisito para você que quer ser pai e mãe espiritual é necessário, logicamente, que eu já falei, praticar a palavra, né? E não somente ouvir, porque aí você estará enganando a você mesmo, como diz em Tiago 1:2. Mas, enfim, o que é maturidade? Maturidade, como veremos, é um trecho do livro de Drummond Lacerda, que ele fala assim: maturidade, como veremos, não é perfeição, mas é estar na condição necessária para que possamos ser usados por Deus. Então, a maturidade é quando você está equipado, está na condição de ser usado por Deus. Amém? A maturidade, ela tem que ser o nosso objetivo de vida. Você tem que tomar isso como missão. É o segundo maior desejo de Deus, que seus filhos cheguem ao pleno conhecimento, como nós lemos lá em Efésios 4. E é necessário você fazer essa escolha hoje. É necessário que você venha focar naquilo que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida e avançar nas coisas que você, às vezes, tem sido falho, tem sido negligente. E, por vezes, a gente sofre muitas batalhas na mente. Né? A mente nossa é um campo de batalha. E às vezes nós focamos mais na dificuldade do que naquele que nós servimos. Então é necessário que, através das nossas vidas, nós sabemos que Deus quer fluir, que Deus quer nos usar. Mas é necessário você se despojar de toda insegurança, de todo medo, de tudo aquilo que te angustia por vezes, mas o Senhor, ele vai se revelar a nós quando nós somos provados, porque ele quer nos aprovar durante a tribulação. Isso é um sinal da maturidade, é você exercer a sua fé e crer, e saber que existe um Deus que trabalha por você, que faz por você e que deseja que você cresça, amadureça e cuide de outras vidas. É necessário, né, nós nos expormos à presença de Deus para que sejamos mudados, transformados e assim ser canal de bênção em outras vidas.
Então, por fim, vamos lá, quais são as características que eu devo desenvolver nessa missão de ser pai e mãe espiritual? Às vezes você já é pai e mãe espiritual de pessoas, já cuida de vidas, já lidera a célula, tem pessoas sobre a sua supervisão, sobre o seu ministério. Quais seriam essas características que você deve desenvolver na vida das pessoas? E se você está em outra fase de filhinhos ou jovens, é o momento de você já começar a praticar, já ter essas práticas na sua vida. E eu quero também referir a esses 5 tópicos as mães nesse dia que estão comemorando, né, o seu Dia das Mães, tanto serve para a nossa vida espiritual, como nós como mães, né, orientarmos e saber e tratar os nossos filhos dessa maneira. Como é que são essas características, né? Eu vou falar algumas, né? Serão 5 tópicos que eu achei mais relevantes. O primeiro tópico, ele fala sobre trate seus filhos com singularidade. O que que é singularidade? É você saber que aquela pessoa ela é única, que ela existe, ela tem um temperamento, existe um comportamento que é dela e as atitudes que são inerentes a ela. Então é necessário você, vou estar falando para as mães, e isso serve também para você que tem pessoas sob a sua liderança, você oferecer a essas pessoas a oportunidade delas serem elas mesmas. Por vezes nós queremos que os nossos filhos sejam os sonhos que nós não vivemos. Nós queremos que aquela pessoinha ali seja aquilo que você não foi. Mas você tem que deixar e saber que ele tem as suas próprias escolhas, que ele tem uma visão. E eu vi um comentário, na realidade, uma comparação, em que a pessoa falava assim que eh, tem um pensamento que a criança ela é como se fosse um barro, mas ela é um barro que as pessoas moldaria. Mas não é isso. A criança ela já vem pronta. Deus já colocou ali dentro dela o que ela é, ou a sua personalidade, como que ela se desenvolve e tudo mais. Então nós devemos tratar os nossos filhos com singularidade. Agora. Não devemos nós compararmos, né, não podando essas pessoas, mas impulsionando a exercerem seus dons, talentos e missão. Isso é necessário você sempre incentivar seus filhos. É necessário você conhecê-lo e saber quais são os seus dons, quais são seus talentos e sua missão. O segundo ponto que eu quero falar a vocês é necessário que cada pai através do incentivo com palavras, através de conduzir o seu filho a avançar naquilo que ele é deficitário. É papel nosso de pai e mãe, tanto natural quanto espiritual. Você deve trazer aquela pessoa para um ambiente de crescimento, onde ela se sente na sua potencialidade, que ela pode avançar, que ela pode ir mais, e que ela se sente pertencida, a sensação de pertencimento dela saber que ela está inserida naquele corpo de Cristo e que ela é útil, que ela pode fazer. E assim você eleva a autoestima das pessoas e elas podem avançar, seja em seus ministérios, seja na sua célula, e novos convertidos a avançarem naquilo que eles têm dificuldade ensinando em amor. Terceiro tópico que eu quero deixar em relação à missão do pai e da mãe. O terceiro seria a nutrição, fortalecimento e suprimento. Um dos melhores e mais ricos alimentos que nós temos na face da terra, um dos melhores é o leite materno. O leite materno ele possui nutrientes ali necessários, essenciais para a vida daquele bebê. Aquele bebê ali ele é imunizado, ele é alimentado, ele é nutrido e ali ele tem esse contato, né, com sua mãe, ele tem aquele afeto, ele tem o apego com a sua mãe. E é necessário que as vidas que Deus nos confia, nós venhamos sempre estar ali nutrindo, imunizando. Como é que a gente pode estar imunizando esses irmãos? Através da oração. A oração, ela vai imunizar as coisas que o inimigo às vezes tem para fazer na vida daquelas pessoas, você está ali nutrindo aquela pessoa, está ali imunizando com oração. E assim, aniquilando as coisas no mundo espiritual, através da sua intercessão.
A Bíblia fala que nós devemos orar sempre pelos santos. Amém? Quarto tópico, e não menos importante, é a missão do pai e da mãe é mentorear os seus filhos, trazendo-lhe senso de propósito e identidade. É necessário a gente despertar nas pessoas que elas foram chamadas com um propósito, elas foram escolhidas por Deus, tecidas por Deus para algo maior. Elas têm que ter esse senso que elas não estão aqui na terra por acaso e que elas têm uma identidade em Cristo, como a professora Cleide pregou esses dias, falou, que nós temos uma filiação em Deus, somos filhos de Deus, trazemos e devemos impregnar isso na mente dos nossos filhos, sejam naturais ou espirituais, que eles foram tecidos por Deus para um propósito e existe uma identidade firmada, que eles são filhos de Deus. O quinto tópico que nós vamos falar, e último, pais e mães espirituais não são dominadores, são orientadores através da influência, eles são exemplos. É necessário que nós não tenhamos só a palavra, né, como eu falei lá atrás, de incentivo, só a palavra de levantar, de fortalecer, de nutrir, mas é necessário que tenhamos o exemplo que arrasta. É esse que fala mais. Mais do que falar é o fazer, andando com ele no caminho, como a própria palavra fala. Nós devemos ensinar a criança no caminho. E quando nós andamos com pessoas também, nós temos que ensinar elas no caminho, ensinar quem é esse Deus, porque os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Então, os pais têm que passar o relacionamento que eles vivem com Deus e expressar esse relacionamento para essas pessoas. E assim, o seu exemplo de relacionamento com Deus vai impulsionar o crescimento e o desejo dessa pessoa, ela se comprometer com o seu próprio crescimento. Amém? Então, são esses 5 tópicos que eu achei interessante destacar. Você que ainda não é pai e mãe espiritual, esteja desejando, esteja orando, esteja praticando, investindo e tome esses 5 tópicos para você que cuida de vidas, para você que tem filhos, as mamães também serviu também essa palavra. E eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar esse estudo sobre pais e mães espirituais. E eu creio que será bênção na vida dos irmãos. Espero em Deus que isso venha frutificar nas nossas vidas, não só na de vocês, mas na minha também. E que sejamos homens e mulheres chamados a esse ministério de cuidar de vidas, de ser pais e mães espirituais, de ser referência e exemplo na nossa geração. Amém? Glória a Deus, então. Que Deus abençoe o domingo de cada um, que seja um domingo excelente e mais tarde, às 19 horas, estaremos juntos cultuando a Deus no nosso culto de celebração. Deus abençoe cada um. Amém.